Está de volta, mesmo que seja virtualmente. Estamos passando por esse momento histórico mundialmente, especificamente no nosso país, né? Mas com fé e com determinação e obediência das orientações do Estado, nós vamos passar por essa. Bom, turma, a gente está aqui para começar a apresentar a vocês o nosso conteúdo da segunda etapa e a turma do sétimo ano. Nós devemos iniciar com a reforma e contra-reforma, que é do capítulo 5, que nós havíamos adiado esse conteúdo por causa desse processo que eu já falei anteriormente. Então, hoje, nós vamos, nesse videozinho curto, com esses slides, apresentar para vocês a reforma e a contra-reforma. Vamos lá. Galera, o primeiro que tem que se lembrar, o porquê do surgimento da reforma e contra-reforma, a gente tem que lembrar que nós estudamos a período medieval e durante o período medieval tudo se voltava, tudo era em torno da Igreja Católica. Era ela o pilar de todas as verdades absolutas, era ela que nos mostrava os caminhos a adotar, era ela que repassava para uma população todos os conhecimentos que ela gostaria e que ela queria repassar para o seu povo. Então, a reforma, ela surgiu com um questionamento. Indivíduos, pessoas que começaram a questionar essas verdades absolutas da igreja, e elas começaram a ter um embate, né? Além do questionamento, a praticar novos dogmas. Dogmas, elas são regras, condutas de obediência que ela repassa para a humanidade, para os seus fiéis. E esses dogmas, eles foram questionados e surge, então, um movimento de reforma. Esse movimento de reforma, ele ocorreu na Europa, tá? Ele fez surgir novas igrejas, novos credos e, logicamente, uma oposição aos dogmas. Durante todo esse processo de reforma, nós tivemos movimentos de oposição à igreja, surgiram novas ideias, surgiram indivíduos questionadores dos dogmas, e esses indivíduos nós vamos ver já já. E a contra-reforma, ela, como o texto aqui está dizendo, ela foi uma resposta, né? Ela foi a Igreja Católica que precisou se organizar, reconhecer os erros que havia cometido, tá? Viu que os fiéis estavam diminuindo, as verdades elas surgiram e esses fiéis começaram a abandonar, entre aspas, e sair da Igreja Católica. Então havia uma perca de fiéis. E aí a Igreja Católica se assustou. A Igreja Católica ela precisou agir. E o ato dela agir contra essas reformas, contra os reformadores, mudaram alguns conceitos, mudaram algumas coisas dentro do clero, dentro da Igreja Católica. Então, a contra-reforma ela foi uma reação da reforma católica que estava ocorrendo. Um ato curioso também é que a reforma católica ela ocorreu na Europa, tá? Mas em Roma, que era sede da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Ela não foi atingida, ela não conseguiram chegar até Roma, mas em outros países europeus essa reforma ela teve um grande peso.
Vamos um pouquinho também sobre a Alemanha, né? Os grandes reformadores que surgiram na Alemanha, mas nós tivemos movimentos de reforma católica na França, nós tivemos na Inglaterra, no todo Europa, tá? Inglesa. Vamos lá? Continuando, vamos ver mais algumas curiosidades sobre a reforma e a contra-reforma. Como eu havia citado anteriormente, quais foram os maiores motivos da reforma católica ter ocorrido? Aí eu coloquei aqui 3 pontinhos para a gente indagar, né? O motivo foi o descontentamento de grupos sociais e líderes religiosos com a igreja e o poder papal. O que acontecia? O direito de primogenitura, ele dava o direito de herança do trono real ao seu herdeiro mais velho, né? Mas os outros herdeiros não tinham o acesso a essa riqueza, ao trono real. E muitos desses príncipes que não herdaram a coroa, não herdaram os bens do rei, porque tudo iria para o filho mais velho, por isso o termo direito de primogenitura, eles acabaram crescendo os olhos para a igreja. Eles viram uma forma de enriquecer, eles viram uma forma de centralizar o poder nas mãos. Então, muitos desses príncipes que não se tornaram reis, eles acabaram migrando para a igreja católica e ocupando alguns cargos de poder dentro da igreja. E isso fez surgir uma grande insatisfação com casos de corrupção dentro da igreja, tá? O surgimento de cargos poderosos na igreja, dentro do clero, despreparados, né? Eles não tinham uma preparação de cuidar da religiosidade da fé, mas sim só pensando no poder e na riqueza. E outro ponto curioso era a venda de indulgências e falsas relíquias religiosas, né? A indulgência era uma suposta salvação. Quem tinha pecados e comprando essa indulgência, esse perdão da igreja, teria a sua alma salva. E a venda de relíquias religiosas era justamente a venda de produtos, itens supostamente pertencentes a Jesus Cristo, pertencentes a personagens reais da igreja. Um exemplo de uma relíquia religiosa eram fragmentos de madeira que se vendiam alegando que aquele fragmento de madeira pertencia à madeira da cruz, onde Jesus Cristo havia sido crucificado. Então, os poderosos religiosos usaram essa fragilidade e a crença dos fiéis em forma de enriquecer e vendendo produtos como as relíquias. Nós tivemos os reformadores. Então, a gente teve muitos reformadores na Europa, e eu citei alguns aqui, e eu queria citá-los a partir do Wycliffe, que ele era inglês, e a gente pode considerar o John Wycliffe, tá, como grande percussor da reforma católica. Além de professor, tá, ele questionava esses dogmas da Igreja Católica, ele questionava esse poder desses líderes religiosos. Então a gente tem o Wycliffe como percussor, aquele pai da Reforma Católica. Hus, né, a pronúncia ela varia muito do inglês original, né? Mas o Hus ele era mais radical. Ele foi tão radical nas críticas que ele fez à Igreja Católica que ele foi considerado um herege, né? Foi levado até a morrer na fogueira, tá? Por ele ser um cara muito
rígido nos seus pensamentos. E o mais curioso dessas ideias de Hus foi que ele pregava o ideal da pobreza e condenava o patrimônio terreno dos príncipes da igreja. Então, é como eu disse anteriormente, eles estavam ricos, poderosos, e o Hus questionava essa riqueza em cima dos fiéis. Né? E ele diz que quem deveria estar dentro da igreja católica deveria pregar o ideal de pobreza, abandonar o luxo, a riqueza e dedicar-se completamente à igreja, abolindo a, a riqueza e pregando aos seus fiéis em nome da pobreza. Aqueles mais necessitados deveriam ser atendidos, serem confortados. Né? Aí nós temos um grande reformador, tá? Eu, como professor, não posso citar preferências, mas eu nunca deixei de negar que o Lutero, Martinho Lutero, para mim, ele é, digamos, eu sou fã de Lutero. Lutero estudava direito, de uma família rica, e ele começou a questionar esses valores da igreja quando ele abandonou o direito, e ele foi fazer teologia, cursar teologia. Durante o curso de teologia que ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a ver as verdades dentro da Bíblia e que o clero, altos cargos religiosos não obedeciam, não seguiam em vez de fato a, a preparação, né, de seus fiéis, né? Então ele questionou essas verdades e ele sempre pautou o pensamento dele em cima da Bíblia, que é a verdade, a única referência de verdade que nós teríamos na igreja seria o estudo e a interpretação da Bíblia, a salvação, tá? A salvação, ela não seria por uma indulgência, mas ela seria uma graça divina, quando nós chegássemos ao dia do juízo final, praticamente dizendo, nós iríamos receber a salvação, e não por compra de indulgência, ou não por apenas fazer, digamos, boas ações. Não serão as boas ações que salvará a sua alma, mas sim um presente divino que vai vir. E crer que Jesus Cristo, essa crença do Jesus Cristo é um dos pilares também de Lutero, e a fé. Tá? Tanto que os luteranos, eles pregam muito na sociedade que nós devemos ter fé, a fé inabalável, a justificativa de que Deus existiu e ele morreu por nós, com a salvação, que será um prêmio divino, e a, a Bíblia como o pilar principal de estudo, de referência de verdade. Nós tivemos João Calvino. João Calvino foi uma referência de reformador católico lá na Suíça, onde ele ensinava, ele dava aulas de teologia a milhares de estudantes, e assim como Lutero, ele também pregava as mesmas coisas, né? Combatia, questionava essa riqueza, essa luxúria, né, dos príncipes religiosos, e ele acreditava na predestinação, né? Que a sua vida já estava predestinada aquele seu fim, aquela seu caminho de vida já estava tudo já predestinado, mas ele também frisava muito a questão da fé, da salvação e do estudo da Bíblia. Esses quatro que eu citei para vocês são os principais reformadores da igreja católica, tá, turma? Mas uma curiosidade dentro da reforma
católica, reforma protestante, é que teve um personagem dessa história mundial da reforma católica que ele não era teólogo, ele não era membro de uma igreja, e ele praticou uma reforma católica mesmo não sendo um religioso de cargo de clero. Né? Este homem era Henrique VIII, ele questionou uma das regras da Igreja Católica, que era a Igreja Católica, ela era que mandava, ela era que determinava ações de vida das pessoas. O casamento entre reis era autorizado pela Igreja Católica, e assim como se o rei quisesse se separar, ele teria que pedir autorização à Igreja Católica. Então, o que, que aconteceu? Henrique VIII, ele era casado, mas a sua esposa não dava a ele um herdeiro homem, masculino. Né? A esposa dele só tinha bebês de sexo feminino. Isso não dava a ele o direito de primogenitura, né? Repassar o seu trono ao seu filho homem mais velho. Então ele questionou isso, então ele queria se separar da rainha. A rainha era Catarina de Aragão, da Espanha, de uma das famílias mais ilustres da Espanha. Ele quis se separar dela, mas ele só podia se separar se a igreja autorizasse. Então, o que foi que ele fez? Ele pediu à Igreja Católica o direito de divórcio. Mas a Igreja Católica não concordou. Não. Não e não. Você deve continuar casado. Então, ele desobedeceu à Igreja. Tá? Ele se separou de qualquer maneira de Catarina de Aragão e casou-se novamente com uma das damas da corte, onde ele queria ter com ela um filho homem. Essa desobediência de se separar de Catarina de Aragão provocou uma fúria na Igreja Católica ao ponto de expulsar Henrique VIII da Igreja Católica, excomungá-lo, e ele, por iniciativa própria, ele decretou que a partir daquele data, então, ele seria o líder religioso, tá, da Inglaterra. Então, a reforma católica na Inglaterra, ela tem essa curiosidade. E aí, como nós vimos todo esse movimento, né, de reforma, nós tivemos contra-ataque, né? Nós tivemos a contra-reforma, que seria uma forma de reação a esses movimentos protestantes. Então, ocorreu um movimento católico para combater esse avanço da reforma protestante, e aí a Igreja Católica se reuniu, tá? E criou-se formas, mecanismos de combater a reforma protestante. Então, foi criado, reativado o Tribunal de Inquisição, é um dos elementos que fez ressurgir a Contra-Reforma. Foi criado a Ordem Jesuíta, a reabertura da Inquisição seria perseguir esses infiéis que estavam mais acreditando na igreja, e deveria ser feito uma perseguição, julgamento desses fiéis, e eles deveriam admitir o erro que eles estavam cometendo contra a igreja. E esses tribunais, eles eram injustos, porque às vezes mesmo a pessoa sob pressão, sob julgamento, sob tortura, acabavam reconhecendo o erro dele, mas eles acabavam sendo mortos pela fogueira, como herege e tal, eles eram mortos. Então, não adiantava você admitir o erro que você estava contra a Igreja Católica e posteriormente você ser morto, né? E a ordem jesuíta era uma forma de conquistar novos fiéis, catequizar novos fiéis. Então, a ordem jesuíta se espalhou pelo mundo todo, pela América. Nós tivemos movimentos jesuítas aqui no Brasil, justamente isso para fortalecer, crescer a Igreja Católica. Mas também a Igreja Católica tem um fator positivo aí dentro. Ela começou a retirar de dentro da Igreja Católica
príncipes que estavam agindo de maneira fraudulenta. Então, eles começaram a reorganizar o seu organograma dentro do clero. Padres, bispos, arcebispos, todos eles que estavam de maneira ilícita, eles foram retirados, mudados. Então, houve uma reestruturação da igreja para combater, né, esse avanço do protestantismo pelo mundo inteiro. Um fato curioso que eu queria citar aqui para vocês, aqui sobre o Tribunal do Santo Ofício, né, que é a Inquisição que a gente acabou de citar agora há pouco, tá? Visava proteger a religião e salvar as almas dos homens. Como é que você vai salvar as almas dos homens? Torturando, né? Prendendo. Muitas contradições dentro da Igreja Católica. Que nós temos umas imagens que trouxe para vocês. Nós temos aqui suposto julgamento de condenação de um infiel da Igreja Católica, porque questionava os dogmas da Igreja, acabava sendo morto na fogueira. E do outro lado nós temos aqui o Martinho Lutero, na sua famosa 95 teses. A 95 teses é como se fosse um manual de conduta de novos dogmas da Igreja Católica. Né? Então, por exemplo, tem um artigo dentro do 95 Teses, dentro do manual, que o Martinho Lutero dizia que estava proibida a venda de indulgências e a venda de relíquias sagradas. Então, ele lá fez várias cópias e anexou na porta das igrejas para os fiéis poderem ver a nova política religiosa do protestantismo. O fato curioso também de Martinho Lutero é que ele as Bíblias elas eram escritas em latim. Então, ele foi o primeiro reformador a traduzir a Bíblia que estava em latim para o alemão. Ele dizia que o povo alemão deveria saber o que estava escrito ali, tá? Então, ele traduziu a Bíblia para o alemão, tá? E eu fico aqui, meu muito obrigado, com uma frase famosa de Martinho Lutero, né? Somos apenas mendigos. Essa é a verdade, tá? Meu muito obrigado, turma, tá? E até breve.